O Minuto com o cineasta Herbert Lisboa Torres hoje está com a autoridade, uma pessoa que, ao invés de simplesmente falar sobre como resolver a violência, procurou um ato real que ajudou muito a redução da violência na cidade de São Sebastião, no estado de Alagoas. Saiu até a nível nacional. Eu estou aqui, tenho o prazer de estar com um amigo meu e uma pessoa que a gente respeita bastante, Dr. Jairo Xavier, juiz, e ele, atualmente ele exerce a sua função na cidade linda de Mata Grande. Doutor Jairo, como é que foi a sua atitude em relação a proibir o uso de capacetes dentro da cidade de São Sebastião, no estado de Alagoas? A violência era tamanha, havia crimes quase que diariamente, eram assaltos, eram homicídios, e as pessoas saíam incólumes, protegidos pelo capacete. A partir dali, começou então as autoridades a se preocuparem, e nós então, como juiz naquela época lá, hoje eu estou respondendo por Mata Grande, sou titular de Mata Grande, mas nós convocamos uma reunião, uma audiência pública, na qual o pároco local, o preocupado, a Câmara Municipal, todo colegiado, promotor de justiça, o delegado de polícia, o chefe do GPM local, enfim, todas as autoridades, o povo em geral, encheu a Câmara para a gente decidir que maneira poderíamos conter a violência. E a única maneira foi exatamente esta, de abolirmos o uso do capacete, já que a cidade de São Sebastião é uma cidade que ela passa pela BR-101, passa por ela lá fora, mas lá dentro, ela fica no limítrofe dela. Eu coloquei como legal, através de uma portaria, esse nosso trabalho. E o assunto foi tão bem, tão eficaz, que a imprensa nacional veio aqui através do Jornal Globo, o Fantástico, em 2007, filmou, e nesse caso, nesse contexto também, veio o Domingo Espetacular, da Record, ficou batendo na tecla, e diante desse aspecto, a cidade veio melhorar, houve realmente uma diminuição, chegou a zerar a criminalidade nessa época. Zerar? Zerar. Caramba. E quando zerou, então foi quando veio o Fantástico, quando foi feita aquela reportagem. Apesar de que é difícil a gente fazer valer a portaria, mas aí ficou evidente de que a nossa preocupação fez entender lá o governador do estado de São Paulo, o prefeito do estado de São Paulo, também a buscar implementos nessa portaria. Eles lá fizeram lei estadual, proibindo o uso do capacete quando a pessoa for a estabelecimentos comerciais, quando a pessoa for até a posto de gasolina, enfim, não pode usar o uso do capacete, e instituíram multas, uma porção de coisas mais. Aqui onde eu estou em Mata Grande, ocasionalmente eu estou em Maceió porque vinham uns treinamentos esportivos aqui, que eu sou desportista, mas eu acredito muito numa solução para este país. Nós todos sabemos que, se você perguntar o que é a violência, vai dizer, a violência ela é gerada exatamente pela falta de interlocução. Então é preciso que a sociedade ela procure a autoridade política, a autoridade pública, e busque o meio, através de sociólogo, de psicólogo, de psicanalista, enfim, de muita gente da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e buscar um trabalho direto lá com a sociedade, quer em sua casa, em suas residências, para conter, ver que dispersão social é esta, porque todos sabemos que essa violência ela vem também gerada pela mídia, porque hoje a gente observa a televisão, ela importa documentários da Suécia, documentários da Holanda, enfim, de povos adiantados culturalmente. Aí vem a exposição do sexo, e isso é colocado até num desenho animado para as nossas crianças brasileiras, que não estão preparadas, que já se encontram em choques também, devido à dispersão familiar. O pai abandona a família para trabalhar ou para deixar realmente lá, por questão dos sentimentos. A mãe vai trabalhar para conter. E o menino fica disperso, sem o aconchego, sem o afeto. Então o senhor está dizendo que a questão do seio, da fragmentação do seio familiar é uma das causas da violência? Já decorre exatamente isso aí. E aí é por aí que essas crianças vão se informar, vão buscar novos semelhantes, para se juntar com semelhantes, com pessoas iguais, pessoas que têm o mesmo problema. E aí está feita a coisa. Algumas pessoas acham que o Código Penal brasileiro ele é muito bonzinho
em relação à maldade humana, à violência em si. O senhor concorda, discorda? Qual a opinião sobre isso? Eu concordo com a opinião pública. Deve ser mais dura, ninguém pode matar, ninguém deve roubar e a pena deve ser aplicada. A impunidade é que tem gerado realmente esse tipo de parafernália, né? de informação negativa, infelizmente. É importante também colocar um lado pessoal, se me permite, doutor Jairo, porque eu fiquei admirando mais ainda ele, quando ele contou a história do pai e da mãe dele, entendeu? Então ele foi um herói no momento. Como é que foi? O senhor pode contar como é que foi a questão dos seus pais? Você perdeu os pais cedo? Como é que foi? Rapidamente, é uma história porque ela, olhando assim por esse ângulo, né, de informação, é muito bonita a minha história. Veja bem, eu aos 11 anos de idade, né, criança pobre, criado aqui na Pajuçara, embora tenha nascido no bairro do Bebedouro, bairro histórico, vim para Pajuçara, ali para a antiga rua do Araçá, aquela rua para Manos Gacindo ali. E nós morávamos bem de frente à casa do governador, lá minha filha na época. E foi ali que a nossa mãe, ela teve 7 filhos, eu sou o mais velho. E ainda decorrente da gravidez da última filha, né, minha irmã Graça, houve um problema e ela, então, febres altas. E na época não havia, a medicina não era completa, havia falta de recursos. E ela, mesmo sendo com o marido antigo, João Azevedo, médico, né? João Azevedo, muito bom médico, mas ela assim passou 3, 4 meses com febre frequente e ela veio a perecer. Nós ficamos, então, todos pirralhos, né? Sem a mãe, né? Sem a mãe e a minha filha, minha irmã mais nova, né? Ela ficou com apenas 3 meses de idade. Puxa vida. Fomos buscar auxílio na casa das nossas famílias, na casa da minha avó, muito conhecida em Maceió, pobre também, de origem pobre. E ela passou a mão por cima da gente, a gente ficou aguardando, meu pai trabalhando, ia lá. E então, certa feita, 3 anos após a morte de minha mãe, meu pai veio a logo falecer, depois, né? Logo depois. Em Jaraguá, foi tentar atravessar ali a associação comercial para pagar um carro de praça para levá-lo ao emprego dele, que ele era conferente do Porto, lá em Maceió. Ao tentar atravessar, um ônibus, era pista única naquela época, o ônibus estava parado e um caminhão tentou ultrapassá-lo, pegando meu pai em cheio, morreu na hora. Nossa. Ali foi um desconforto, mas é um negócio. A gente agradeceu a Deus porque teve gente sempre com a gente. A minha avó nos buscou, né, nos protegeu e nós fomos morando com ela. Eu fui estudar em colégio público, sou aluno do colégio estadual. O senhor, como o mais velho, o senhor teve que pegar uma responsabilidade de hoje, 6 irmãos, né? Positivos. Hoje ainda continuo com eles, todos eles me respeitam, são todos casados. Mas alguns dias ainda me chamam de parrinho, né? A mais nova é mesmo, parrinho, né? Porque é uma coisa boa. Eu toda vez que chegava para fazer, quando era época de São João ou época de Natal, eu não saía para casa sem que levasse cortes de roupas para eles lá. Todo tipo de roupa, né? Roupa para homem, roupa para mulher, para meninos. Então você foi um pai e irmão, né, doutor Jairo? Eu me orgulho muito disso aí. Eu agradeço mesmo. Eu fiz questão de abordar essa questão que foi nacional, que foi a questão do capacete, mas o doutor Jairo, como vocês veem, é um vitorioso na vida, chegar a uma função fundamental na sociedade como juiz, vindo de uma família pobre, numa situação adversa tão grande, perder o pai e a mãe, logo assim, 3 anos, quando eles eram menores, é um negócio fantástico. Parabéns, doutor Jairo, e muito obrigado. Eu estou às ordens, porque realmente é muito difícil a vida, e a gente, passando por ela, a gente vai entendendo, e vai buscando sempre em Deus o grande conforto. A minha mãe era Terezinha, né? Terezinha. Era Terezinha o nome dela. E por ironia do destino, hoje eu tenho uma chácara lá em São Sebastião, minha primeira cidade, como titular, e a chácara é Chácara Santa Terezinha, à disposição dos amigos. Homenagem a ela. Né? Homenagem a ela. E de lá, quando eu passei um tempo afastado, e no meu retorno eu fui agraciado para ir à comarca de Mata Grande, onde eu resido vizinho fora da casa do juiz, e vizinho ao santuário de Santa Terezinha. Mas foi a Santa Terezinha que me protegeu, né? Graças a Deus. Com o seu manto me fez com que eu retornasse às minhas funções judicantes e trabalhar naquela comunidade lindíssima que é Mata Grande, um clima excelente, né? Uma cidade belíssima. É da minha mãe. Então, um prazer enorme. Você está feliz aí? Bom, eu agradeço. É um minuto com o cineasta Herbert Lisboa Torres, com apoio da Talentos Brasil, Instituto Carlos Ponce, Satélite e da TV Maceió. Muito obrigado, doutor Jairo. Parabéns. Muito obrigado. Deus abençoe.